Boa tarde, seja muito bem-vindo para mais um Estúdio Inter, que começa agora ao vivo, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV, e também transmitido para o Brasil e mundo através do nosso site, que é muito fácil, né? www.tvriopreto.tv. É uma delícia começar a tarde junto de vocês, principalmente as tardes de quinta-feira, que vem com um gostinho de infância, que a gente não aguenta tanta fofurice, porque hoje é dia de quê? Baby Kids. Pode rodar a vinheta. Eu não dou conta, é muita fofurice pra um coraçãozinho só, gente, eu não dou conta. Deixa eu compartilhar com vocês que agora o meu pico roxo, eu continuo dando peito, continuo aí na minha rotina, vai lá, dá mamadeira, nananã, e agora ele pegou o TT, ele tá mamando a mamadeira e ele segura sozinho, gente, ele tá crescendo. Eu vou mostrar a foto depois pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Não tô dando conta, a maturidade não vai dar certo, viu, gente? Olha só que bacana, né? Nesse primeiro bloco, a gente sempre traz pra vocês os nossos parceiros lá da Spazio Piccolini, que é um espaço que a gente fala que é a extensão da nossa casa. Eu deixo o Mateu lá, eu vou embora tranquila, vou trabalhar, vou cuidar das minhas coisas, porque eu sei que as meninas adoram e paparicam demais ele. Aliás, mimam até demais. Depois em casa eu tenho problemas, viu, meninas? Quem tá aqui comigo hoje é a Camila Volpe, ela é arte terapeuta lá do Spazio Piccolini e vai contar pra gente o que é este universo. Mas antes, gente, põe na tela momento coraçãozinho pra mim, porque eu tô tão feliz que a Camila tá aqui. Cadê meus corações, diretor? Olha lá. Êêêê! Tão feliz que a Camila tá aqui, porque a Camila foi minha colega de escola lá na adolescência. A gente estudou junto no Misiara. A gente estava aqui antes do programa entrar no ar, relembrando o quanto era bacana essa fase. E agora ela numa profissão tão linda, eu aqui do outro lado, podendo compartilhar as histórias. Estou muito feliz. Sim, que bom, e o mais também. gostoso é saber que ela é irmã da Graça. Gente, ai, eu tô amando essa história. Tô amando. Ver todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Que Bem-vinda, bom, cara. obrigada, viu? Que universo é esse da arte terapia? Porque assim, arte, terapia. Como é que a gente junta as duas coisas e principalmente como é que a gente junta isso para as crianças? Sim, Explica pra gente. Sim. Então, a arte-terapia é um processo terapêutico, né, que utiliza a arte como ferramenta de intervenção, de comunicação, de reflexão e de cura. Ai, né? que lindo. Então, é um processo terapêutico, é um tratamento Tá. por meio da arte, onde a gente utiliza tinta, argila, massinha, recorte, colagem, cores, texturas, para ajudar na expressão e comunicação de toda a faixa etária. Às vezes o pessoal acha que a arte-terapia é só para criança, mas não é, é para todas as idades, né? E o que é legal da arte-terapia com criança é assim, que a criança, não, que nem o seu filho, ele não fala, Ainda né? não. Então, assim, às Ele vezes... tá tentando, aquele moleque sem vergonha.
Às vezes é uma criança de 5 anos que já fala, mas não sabe falar o que está sentindo. Por que está triste, por que está ansioso, de onde vem seu medo. O se expressar de forma clara. Isso. Então é isso que a arte faz. Ela é um veículo que ajuda a criança a se expressar, a se comunicar e colocar para fora aquilo que ela está sentindo. E aí, através daquilo que ela faz, você consegue interpretar o que ela está sentindo, quais são as angústias, as aflições. Isso. No caso da arte-terapia, a gente não trabalha com a parte de interpretação, né? Mas assim, a gente trabalha com o quê? Com o entendimento. É colaborativo. Então, a criança produz, aí em cima da produção, o que eu falo para ela? E aí, o que você fez? O que você sentiu? O que isso te lembra? E aí, em cima da fala dela, a gente vai construindo o pensamento junto, que é uma abordagem pós-moderna. E nas abordagens, né, de psicologia pós-moderna, a gente busca não interpretar, e sim colaborar. Entendi, né? Então, a gente vai construindo a fala, construindo a solução e a resolução dos conflitos. É muito interessante isso, porque a gente percebe que, às vezes, o papai e a mamãe têm dificuldades em entender o que o filho está passando, né? E aí começam, eu falo que é assim, viaja na mandioquinha, porque vai criando interpretações que, na bem da verdade, eles estão criando um fantasma que, às vezes, nem é daquele tamanho todo e precisa da ajuda de um profissional. E não sabe direito como procurar, né? Eu acho que a arte-terapia ajuda principalmente nesse aspecto, porque é um jeito de trabalhar com a criança e também com o papai e com a mamãe, né? Sim, com certeza. Até uma das minhas especializações é em orientação familiar, né? Na terapia da família, porque quando chega a criança para o atendimento, a gente fala que é o PI, é o paciente identificado. Geralmente a criança manifesta um sintoma da família, é uma situação que está difícil para a família, que a família não está conseguindo resolver, e a criança ela adoece emocionalmente ou até fisicamente para chamar a atenção e falar, puxa vida, eu preciso de ajuda. Então essa família corre, leva a criança para terapia e por meio dessa abordagem lúdica, essa abordagem leve, pós-moderna, a gente consegue entrar no universo da criança e auxiliar a família a trazer para o estado saudável. Porque sabe o que é ruim? É muito comum a gente escutar adultos falando assim, que fez terapia a vida inteira, que tem trauma, que não quer isso para o filho. E a arte-terapia é leve. É uma terapia, mas ela é lúdica, ela é leve, ela é sutil, ela é gostosa, sabe? Então, assim, não fica aquele peso da pessoa que ficou a vida inteira fazendo terapia e vê isso como um peso. E sim como uma coisa gostosa, lúdica. Você sabe que você tocou num aspecto muito legal. É um jeito até, às vezes, da pessoa descobrir uma habilidade que está ali latente, que ela não sabia que existia, como mexer com as mãos, uma pintura, alguma coisa. Então, assim, eu acho que a arte-terapia, além de ajudar a questão da resolução do problema, ainda pode descobrir outras habilidades, com certeza. Com um adulto é muito comum acontecer isso. Às vezes a pessoa acha, quando eu atendo homem mesmo, pessoa mais velha, de 30, 40, 50, que eu dou uma atividade de arte-terapia, eles ficam totalmente constrangidos no início. Mas quando coloca a mão na massa, fala, isso é melhor que eu. Então, assim, eles têm uma habilidade. Começa a se descobrir. Sim, eles vão se descobrindo e vão, assim, gera prazer, né? Vai gerando tranquilidade. Vai trabalhando assim com questões que às vezes a pessoa não tinha consciência daquilo ou que ela tinha vergonha de falar. E por meio da arte, aquilo pula para fora. E aí você consegue trabalhar o conteúdo. É porque se tem uma coisa que emociona e que mexe com a gente, é a arte mesmo, né? Você pode, às vezes é algo que você fez ou alguém fez, você olha aquilo, te emociona, te traz lembranças, te mexe de algum jeito, né? Agora imagina você podendo descobrir as suas angústias através disso, né? Eu acho que é fantástico. E como é que funciona lá no espaço? Porque a gente sabe, gente, que lá no Espaço Piccolini tem diversos profissionais que vão fazendo trabalhos lá de tempos em tempos, vão conversando com as crianças, vão conversando com os pais e vão produzindo outros resultados. Como é que entra a arte-terapia lá no Espaço? Sim. Lá no Espaço são bebês, né? De até... Uma delícia. O primeiro dia que eu fui lá, eu fiquei derretida só babando ali, né? Só sentada com eles brincando. Então, o meu trabalho de intervenção com eles é na exploração de materiais. Eu vou lá, eu observo, eu sinto o material, sento com as crianças, né? E aí eu vou fazendo a orientação para os pais. Porque não são todas as atividades de arte-terapia, assim, que a gente pode estar trabalhando por conta da idade, até pela proteção deles. Então a parte de pedagogia, psicopedagogia entra muito nessa parte também de artes, né? E eu entro com a questão de orientação. E aí, em alguns momentos, fazemos vivências com os pais para estar trabalhando nessa formação humana, né? Porque a gente acredita o quê? Que tudo começa ali, né? Não adianta depois que tiver no colegial, sair para pedir socorro. O socorro tem que vir lá de baixo. E as novas famílias como a sua, que é uma família nova, uma família, né, bebê,
Não é verdade? No sentido de ter um bebê em Ter casa. um bebê em casa. Então é daí que tem que começar o trabalho. E essa é a proposta do espaço e é o que eu acredito. Se a gente não começar a cuidar desses pais com bebês, não adianta quando a criança for um adolescente. Né? E a gente já está mais do que sendo discutido hoje em dia, né, gente? Os reflexos daquilo que a gente vive na vida infância, depois o que eles vão acometer com a gente lá na vida adulta, né? Sim. Bloqueios, traumas, medos, inseguranças. A gente tem acompanhado alguns profissionais que vêm aqui conversar com a gente, pessoas que fazem constelação familiar, coaches, que acabam descobrindo que lá no começo da infância ou da vida em família tinham alguns bloqueios, que isso acaba gerando depois conflitos na vida adulta. Então, quanto melhor a gente puder trabalhar o desenvolvimento das crianças, mais resultados positivos a gente tem pra frente. Ou melhor, menos dor de cabeça, vamos pensar assim, né? Eu acho importante você falar nisso, Thaís, porque a artes, né, é uma disciplina que não foi valorizada por muito tempo. É uma... Eu tenho vontade de bater em algumas pessoas quando eu escuto isso. Eu costumo falar assim, né, que minha mãe aprendeu a fazer crochê, a cozinhar, a costurar na aula de artes. Mas eles não ensinavam porque era terapêutico, porque era bom, porque era criatividade, não. Porque a mulher tinha que aprender coisas que tem que fazer dentro de casa. Né? Então era assim. Aí depois ensinaram artes como produto de estética para vender para o mercado. E aí só depois da Segunda Guerra Mundial que entenderam o quê? Que o ensino da arte, só que isso demorou e ainda muitas escolas fazem isso, que o ensino da arte é para trabalhar a expressão, comunicação e organização interna. Ela mexe diretamente nas funções psíquicas, entendeu? Tanto que em hospitais psiquiátricos foram os primeiros lugares que eles utilizaram a arte como terapia. Entendi. Então, se uma criança, se um bebê como seu filho, ou uma criancinha de 2, 3, 5 anos, sofreu uma intervenção inadequada de um educador, ou de um pai, da mãe, de um vó, da avó, de um amiguinho, alguém tirar sarro num desenho, isso pode causar um dano para o resto da vida dele. E aí bloqueia a criatividade dele, entendeu? Eu costumo dizer muito isso para os alunos, porque como eu sou professora de moda, eles têm que desenhar os croquis, eles têm que colocar a criatividade em prática. A gente nunca vai dizer para ele que aquele desenho está certo ou está errado. Isso. É o trabalho dele, né? Isso. E é valorizar aquilo que ele conseguiu desenvolver com a habilidade que ele tem. Então isso é muito importante. Se seu filho aí fez um rabisco em cima da mesa, calma. Não vai dar bronca. Vamos olhar primeiro por que ele fez aquele rabisco, né? Se era o espaço que ele achou para desenhar e de repente você não colocou ali à disposição dele papel, caneta, tinta, outras coisas. Então, comece a observar com outros olhos, né? Não vale só a bronca pela bronca ou falar que o desenho está mal feito, e isso vale para muitas professoras, porque todo mundo fala, tem área. Ai, que desenho horroroso! Sim, Oi? com certeza. O que é bonito, o que é feio, não existe, né? Não existe isso, Não existe o que está sendo colocado ali no papel. Acho que isso que é o que vale, né? É a mesma coisa quando eu dou aula, né, que eu dou o curso de capacitação em arte e terapia, tudo, eu falo isso para as alunas, né? É a mesma coisa que você me contar a sua história e eu falar que você está mentindo, que sua história é feia. Quando uma criança produz, desenha, alguém cria um produto artístico, ele está falando dele, só ele sabe o que ele está falando ali. E eu não tenho o direito de fazer uma correção e falar que está errado, a não ser que eu entre numa escola acadêmica de artes que eu queira aprender técnica, mas a expressão livre e é de cada um. Por isso que a gente fala que o croquis também é de cada um, porque é livre, é a criação de cada um, é o jeito de expressar a roupa como ele entende, como ele vê. Olha só que bacana, lá no espaço a gente tem algumas imagens para mostrar para vocês do que é feito lá. Põe na tela para mim, Jair. A gente vai pondo e vai falando, e outras atividades que a Camila faz. Sim, aí é uma atividade de arte terapia. Que delícia, já queria fazer. Essa daí a gente está trabalhando a intuição interior. Que legal. Essa daí foi uma vivência. Põe na tela aberta também, pra gente, Jair, que aí a gente pode ver melhor. Aí. Uma vivência que foi feita na UFSCar, pode falar? Lógico. É a Universidade Federal, né, no curso de Psicologia. Então, foi a Semana da Psicologia, 15 anos eles comemoraram esse ano. Aqui é uma outra vivência de arte-terapia também, que a gente aí estava trabalhando as cores e as emoções, né? Então, da mesma forma que a música fala da emoção, a cor também fala da emoção de cada um. Que legal. Essa daí foi um trabalho voluntário que foi feito com o pessoal da FAMERP, na Alarme, no Instituto. Ai, que lindo. Então, nós fizemos um projeto de extensão lá para trabalhar as emoções e as habilidades sociais das crianças por meio da arte. Esse é um trabalho também que foi feito em uma casa-abrigo, onde a gente trabalhou a equipe, espírito de equipe,
né, a organização a corrente aí deles. segurando todo mundo, é isso mesmo, gente? Isso, porque não é fácil, é um ambiente, né, que é bem delicado, que trabalha com criança também. Oh, já gostei Aí das foi uma joguinhas. baguncinha organizada de artes, uma brincadeira com massinha, joguinhos Que no ateliê. gostoso. Tá vendo? Eles têm a liberdade, eles vão pegando na sala todos os materiais que tem e vão construindo o setting terapêutico deles, né? E é muito bom. Eu falo que assim, o gostoso de arte é que qualquer coisa pode virar arte. Qualquer né? coisa. Qualquer coisa. Vai da criatividade de quem tá junto. Então, busque isso no seu filho, trabalhe isso com suas crianças. Pega aí um tempo no fim de semana, sai da frente da televisão, do computador. Sim. Ah, é prático? Nossa, meu filho tá super quietinho na frente do computador. Oi? É isso que Sim. você quer pro resto da vida, né? Com certeza. Um filho quietinho na frente do computador? Com Precisa ver se é certeza. isso que você quer, né? E às vezes eu recebo crianças que têm dificuldade de pegar num lápis na escola, de desenhar, de produzir. Por quê? Porque o pai e a mãe não deixam fazer sujeira em casa, então não deixa pintar, não deixa desenhar, não deixa mexer com a argila. E aí como que ele vai fazer isso na escola, sendo que na escola ele tem que fazer, né? Aí Então, são os conflitos, né? são Em os casa não pode, conflitos. na escola pode. E aí, Sim. o que que é certo e o que que é errado? Então, É. papais e mamães, eu adoro aquela propaganda da OMO. Se sujar, faz bem. Com certeza, com certeza. Caio, eu amei te receber Obrigada, aqui. Volte viu? mais vezes, Volto, porque eu acho pode que deixar. o teu trabalho é fundamental para o desenvolvimento das crianças e depois para reparar alguns anos lá na Sim, frente, né? sim, com certeza. Obrigada mesmo, Obrigada viu, a querida? você, querida. Olha só, não saia da frente da telinha, não, porque depois do intervalo a gente vai descobrir como é que funcionam alguns exames médicos que são obrigatórios e o que eles representam no desenvolvimento dos nossos filhos. Te espero depois do intervalo. Natal no Rio Preto Shopping. Visite a decoração, encontre o Papai Noel e concorra a 2 automóveis 0 km. Natal no Rio Preto Shopping. Posto Tropical, desde 1980, fazendo parte de sua família. Combustível de qualidade, serviços exclusivos e loja de conveniência completa. São 4 endereços privilegiados para melhor te atender. Tem sempre um Tropical perto de você. Natal no Rio Preto Shopping. Visite a decoração, encontre o Papai Noel e concorra a 2 automóveis 0 km. Natal no Rio Preto Shopping. E estamos de volta, falei para vocês que era super ligeirinho e antes de apresentar o meu convidado deste bloco, é claro que eu tenho que dar a dica para vocês da melhor água, né? A gente sempre fala que precisamos colocar para dentro do nosso organismo os melhores benefícios. E aí, gente, água Rárida é vida, porque ó, traz pra gente mais vida, mais energia e mais alegria. Lembrando sempre que se você quiser revender água Rárida em qualquer lugar do Brasil, você vai receber um display como este aqui, que cabe todos os modelos que você encontra da água Rárida, desde os galões para bebedouros convencionais até os copinhos e garrafas descartáveis. E na versão de garrafinha, gente, tem também água com gás. Isso é maravilhoso. A água Rárida é 100% medicinal e só traz benefícios pra gente. Pode rodar o VT.
Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? Inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Gente, a água Hárida é do grupo Minagem, tá? Vocês viram aí o VT da água da Minagem? É porque eles são do mesmo grupo. Então você só vai estar levando qualidade para sua casa, independente de comprar água Hárida ou Minagem, tá bom? E já que eu tô falando de saúde, qualidade de vida, põe meu look na tela, porque eu tô tão bonita hoje usando Altina. Essa combinação, gente, é a cara do verão. Short e saia é uma versão muito prática para os dias bem quentes da nossa cidade. E a combinação com essa blusa está incrível. Eu sou fã de Altina e você pode vender Altina em qualquer parte do Brasil, porque as meninas mandam para você, não tem erro. Tá aí, ó, na sua tela o endereço do showroom e também o endereço do Instagram. E olha que lindo, eu tô usando hoje Luaquino Semijoias, um brinco e um anel maravilhoso, prático, super versátil, dá para usar com vários estilos de roupa, tá bom? Adoro essas coisas, gente. Bom, vamos entender um pouquinho do universo dos bebês. Quando nasce um bebê, nasce um monte de preocupação para o pai e para a mãe e que a gente não sabe nem direito como acompanhar essas preocupações. Tá aqui comigo o Dr. Wagner Rodrigues, ele que é otorrino, eu não vou dar conta de falar o nome completo, como é que é mesmo? Olha que lindo, gente, eu vou dar conta um dia de falar, isso é trava-língua, doutor. Sim. Fala de novo, vamos ver. Otorrinolaringologista. Não dou conta de repetir, gente. Brincadeiras à parte, a sua especialidade médica é uma das mais importantes, porque a gente consegue detectar aí no bebê uma série de problemas, né, doutor? Sim. O que eu tenho que prestar atenção? Porque você chega em casa com um bebê novo, que é um pacotinho desse tamanho, ele chora, dorme, faz xixi, faz cocô, e você não sabe direito como é que aquela maquininha funciona. O que eu devo me atentar, principalmente nesses primeiros dias do bebê em casa? Bom, então assim, é muito importante hoje, existe o teste da orelhinha, né? Perfeito. Tá? Esse teste é um teste obrigatório em todo o Brasil. Então, obrigatoriamente, toda criança que sai do hospital já tem que sair com esse teste feito. Entendi. O que ele detecta? Ele consegue perceber se a criança escuta ou não escuta. É um teste de bate pronto? Triagem, sim. Teste de triagem. Gente, mas o bebezinho mal responde ali, a gente já vai conseguir identificar isso? Sim. Que porque fantástico. É um teste que ele é feito automaticamente. São algumas ondas que você consegue ver e daí você consegue saber se a criança escuta ou não. Mas é um teste de triagem só. Tá. Bom, beleza. Passou pelo teste da orelhinha, tá tudo ok. A gente subentende que tá tudo ok. Como é que eu devo prestar atenção no desenvolvimento da criança, então, para ter a noção se ele pode ter algum problema auditivo ou não? Sim, isso é bastante importante. Porque assim, ao longo da vida da criança tem algumas fases que a criança fala algumas coisas. Então você pega uma criança aí de 1 ano de idade, ela já tenta falar mama, papa, ela já tenta falar alguma coisa. Sílabas. Isso, ela já solta algumas sílabas. Com 1 ano, 1 ano e 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ela já tenta formar frases curtas, com 2 ou 3 palavras no máximo. Então, você já consegue saber daí, tá? Uma outra coisa... Tá lá com 1 ano, a criança ainda não fala sílabas, eu tenho que prestar atenção. Tem alguma coisa que não tá 100% legal. Tem. E uma outra coisa que é básico, que é fácil também, mesmo bebê pequeno, ele se assusta com sons altos. Então, bate a porta, cachorro. Se você vê que uma criança muito pequena não tem esse tipo de reação, já tem que ficar de olho nisso. Entendi. Tá vendo, gente? São pequenos indícios que vão estar ali no seu dia a dia, que vão estar no entorno da sua casa, que já podem fazer com que você fique em estado de alerta. Mas e se o bebê tem um sono mais pesado? Porque tem bebê que tem sono mais pesado, eu não vou conseguir prestar atenção nisso. Que outros indícios eu posso ficar atenta também? Se ele tiver acordadinho e eu fizer um barulho, ele não virá? Isso que eu ia falar agora. Tem um teste que é muito fácil e muito rápido de ser feito, qualquer um pode fazer, que você bate as palmas da mão, você bate as palmas, a criança fecha o olho, ela se assusta. Ela assusta, vai. Isso aí tem um nome, chama reflexo cócleo-palpebral. Gente, lá vem ele com o trava-língua de novo. Como é que chama esse trem? Reflexo cócleo-palpebral.
Tá, eu vou ter que fazer um curso intensivo com ele para aprender todas essas terminologias, mas eu chego lá. Então, assim, se a criança escuta, se ela tem algum grau de audição, então quando ela ouve um som muito intenso, muito forte, ela fecha o olho. Vai fechar o olhinho. Se ela não tiver esse tipo de reação, você já pode ficar um pouco mais esperto em relação a isso. Tá. E tem comentário pra gente? Manda pra gente, por favor. Desejo uma felicidade e sucesso para todos os músicos. Esse recado não é pra mim não, mas tudo bem, Wagner de Paula. Muito obrigada pelo seu recado aí pela TV Rio Preto. Tem mais? Mandaram no meu, mas vamos lá. Sugestão de entrevista. Parque Tecnológico de São José do Rio Preto está com 10 startups no coworking. Inovação e tecnologia para seus... Como é que continua aí? Depois a gente lê o recado inteiro. Obrigada, viu, Marco Antônio, pela sugestão de pauta. A gente vai colocar aqui na nossa produção, tá bom? Obrigada mesmo por acompanhar o nosso programa. Doutor, passado então essa fase em que o bebê não tem tantas reações, quer dizer, ele tem pouca interação com a família, né? Ele não fala tanto, ele ainda está começando a se desenvolver. Entrou na fase escolar, como é que eu devo prestar atenção nisso? Porque acho que na fase escolar é que a gente consegue perceber com maior intensidade se ele tem mais problemas ou não, né? Ou até antes disso. Então assim, a gente já orienta toda criança a fazer uma avaliação audiológica a partir dos 5, 6 anos de idade, antes de entrar na escola. Entendi. Porque essa fase é uma fase muito importante para a criança, né? Então, é muito comum a gente pegar crianças que escutam de uma orelha e da outra não. Isso é comum. E daí, assim, ela fala bem, ela tem todas as reações, só que ela não escuta de um lado. Isso é muito comum. E aí, como é que a gente faz para equilibrar isso? Daí você pode utilizar desde cirurgias a colocar aparelhos auditivos. Bom, hoje a medicina está mega avançada, né? A gente consegue solucionar esse tipo de problema. Antigamente a pessoa que tinha algum problema de audição vivia com isso para a vida e... as soluções que tinha até 20, 25 anos atrás eram muito ruins. Né? Hoje não, hoje você tem soluções para quase todo tipo de perda auditiva. Qual é o maior índice de perda aí? Eu penso assim, por exemplo, o papai e a mamãe às vezes não tem tempo de prestar atenção. E isso é um problema, gente, porque a gente tem que prestar atenção no desenvolvimento dos nossos filhos. Porque eles são os maiores, eu falo que eles são a nossa fotografia. Eu olho para ele, eu sei se ele está bem ou se ele está ruim. Mas você tem que observar o filho, né? Tem que ter esse tempo para observar. Então, se você, papai e mamãe, não pararem para observar o desenvolvimento do seu filho, algumas coisas podem passar batidas. E aí é tarde, né? Até que momento eu tenho que correr atrás para poder ajudar essa criança no desenvolvimento dela? Qual é a minha idade limite? Para a gente ter um resultado positivo lá na frente, vamos pensar assim. Até os 5 a 6 anos de idade, você ainda consegue fazer algumas coisas para ter um resultado razoável. Entendi. Para ter um pouco mais de qualidade de vida depois, né? O ideal é que essas intervenções ocorram até antes de 1 ano de idade. Entendi. Antes. Que daí seria melhor mesmo. Entendi. Bom, gente, então vocês já entenderam que o teste da orelhinha é extremamente fundamental, não deixe de fazer. Alguns hospitais marcam isso um pouquinho depois do nascimento do bebê. Isso não interfere, né, doutor? Uma semana, 2 semanas, mas tem que fazer. Outra coisa que é importante é você observar o comportamento do seu bebê. Bateu palma, fez um barulho muito alto, ele não teve reação, é algo para você ficar alerta. Thaís, mas ele tem um sono muito pesado, mesmo assim eu devo ficar alerta? Mesmo assim deve ficar alerta, porque a hora que ele estiver acordado é que você vai perceber se ele tem alguma deficiência ou não, né? Sim, infelizmente ainda hoje a gente recebe algumas crianças que têm 2 anos, 3 anos de idade que não falam absolutamente nada. E daí você vê o pai achando que a criança tem preguiça, que a criança não quer falar, só que quando você começa a fazer toda a investigação, ela está surda. Ai, que difícil. Muito. E muito difícil isso, porque a grande maioria dos pais não aceitam que o seu filho é surdo. Isso é muito difícil mesmo, a gente entende, daí tem todo um trabalho psiquiátrico, psicológico também, mas é o que eu sempre falo, né? A gente encontrou a doença, sabe que a criança não encontrou escuta. o problema. A gente consegue... Vamos tratar, né?
resolver. A pior coisa que existe é ficar negando isso. É a pior coisa. Eu acho que isso vale para qualquer tipo de doença que a gente tenha, para qualquer tipo de descoberta, né? De idade. De idade, porque não adianta você disfarçar aquilo que existe. O ideal é que a gente possa tratar para que você possa ter qualidade de vida, o seu filho ter qualidade de vida, a sua filha ter qualidade de vida, porque, imagine, eu sempre penso o seguinte, hoje você está aí cuidando do seu bebê, e amanhã, se você não tiver, quem é que vai cuidar? Né? A gente tem que pensar nessas possibilidades, as pessoas não pensam nisso, né? Só um dado bem interessante, a cada 3 a 4 mil nascimentos, uma criança é surda. Uma. Agora, é um número assustador. Agora você vai ficar mais impressionado. Lá vem ele com mais um dado, quer ver? Com mais um dado. Crianças que ficam em UTI, esse risco é 10 vezes maior. Sim. Por que isso? Por alguma infecção, alguma coisa que possa... Isso, é porque assim, geralmente que criança que fica nessas UTIs, fica porque nasceu muito cedo, prematuro, fica porque teve alguma infecção, daí começa a tomar um monte de antibióticos. Entendi, tá mais debilitado, mais suscetível. Tá mais debilitado, tem um excesso de oferta de oxigênio, o excesso de oferta de oxigênio, que é muito comum, é muito ruim, porque assim, causam muitos radicais livres, e esses radicais livres podem causar lesão na cóclea, que é a hora que escuta. Você salva de um lado, desconcerta do outro. E daí, o teste normal da orelhinha, ele não vai detectar isso. Não faz esse diagnóstico. Daí você tem que fazer um outro teste, que daí chama Bera. Que daí você consegue ver. Bom, dica dada para você, papai e mamãe que estão assistindo a gente agora, que é muito importante a gente prestar atenção nos sinais que o nosso bebê dão pra gente. São eles que vão dizer se está tudo ok ou se tem alguma coisa errada, né, doutor? Sim. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente, adorei. Eu falo sempre que são assuntos muito esclarecedores, porque quando nasce um bebê, nasce um pai, uma mãe, nasce um caminhão de dúvidas, que a gente não sabe nem direito onde correr atrás. Por isso que a gente faz com tanto carinho para vocês aqui, o Baby Kids, gente, com a ideia de poder te ajudar a desvendar esse universo e fazer com que você possa procurar os melhores profissionais, caso você precise, tá bom? Teve recadinho aí pra gente, né? Quem que mandou beijo aí pra mim e pro Diego? Quem que foi? Foi a Stephanie. Um beijo. Stephanie, você está acompanhando o nosso programa diariamente. Estou muito feliz com sua participação, viu, querida? Para você que acompanhou o nosso programa de hoje, minha gratidão eterna. A gente se despede, lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente está aqui juntinho para mais Estúdio Inter, tá bom? Beijo gigantesco, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.